Fala galera, tudo bem? Boa noite. Agora são meia-noite e 33 do dia 19 de janeiro de 2021. Bom, eis aqui uma função lambda, é a primeira ali que a gente vai utilizar. Estou usando aqui a conta da Everest, né, para fazer a nossa função, né, bem basiquinha. Então, ela foi feita em Python 3.7, tudo bem? Eu tenho, no caso, uma permissão aqui de S3 no meu IAM. Eu coloquei Full Access para poder manipular ali todos os níveis de controle que eu preciso, né? O PUT, o GET e assim por diante. E aqui eu criei dois buckets, né? Então eu tenho o meu primeiro bucket, é esse cara aqui. Ele se chama Bucket Move, tudo bem? Ele tem dois diretórios apenas nesse momento, tá? Ele tem o rol, tá vazio. E eu tenho o Outbound, que é o que o Leandro configurou lá com o pessoal do mainframe, onde estão caindo os arquivos ali, né, que vem do mainframe. Então aqui basicamente o que eu tenho? Eu vou fazer um teste, tá? Onde eu tenho esse outro bucket aqui, essa entrada CSV. Eu vou mover esse arquivo dataset aqui, .csv, para o meu diretório Outbound, tá? Que é esse diretório aqui, ó, para o bucket move Outbound. E na hora que eu mover para cá, ele vai começar a criar uma estrutura de diretórios dentro do meu rol. Tá, então aqui o meu gatilho é um S3, tá? Aqui no caso, eu coloquei para ele ler o bucket move, né, que é aquele cara que eu acabei de falar, bucket move, e ele vai ler especificamente a pastinha Outbound somente os arquivos que são com a extensão CSV, .csv. E aí aqui no meio tem minha função lambda, né? Então tem o meu gatilho, essa é a minha trigger, né? Qualquer coisa que cair aqui no meu bucket, ele vai agir, né? Ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Abrindo aqui a nossa função lambda, eu criei um dicionário, tá? Mais pra frente a gente vai ter que arrumar esse cara aqui, tá? O dicionário ele é um objeto do Python, chave-valor. Então aqui na verdade estou guardando todos os arquivos, tá, que pertencem aos sistemas origens. Por que eu estou fazendo isso? Para poder montar a minha estrutura de diretórios, né? Qual é a minha estrutura de diretórios? É esse cara aqui. Então no caso a gente tem aqui o S3, o bucket, tá? Eu tenho aqui, no caso o Outbound, que eu vou ter todos os meus arquivos CSV ou TXT. E aí eu tenho a minha pastinha rol, tá? E ele vai criar automaticamente, de acordo com o meu dicionário, essa estrutura de diretórios aqui, tá? Então, o nome do sistema origem, o nome do arquivo. No caso, na camada rol, eu não vou conseguir criar a partição, tá? Porque eu estava dando uma olhada na documentação do Lambda e ele, como ele executa ações assíncronas, se eu já tiver um arquivo lá, e eu ficar perguntando se tem uma partição, ele vai acabar sobrescrevendo essa partição, tá? Porque ele, no momento que ele está gravando um arquivo, movendo o arquivo, ele está lendo e está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então na rol, eu acabei tirando isso aqui, a gente vai ter que discutir nessa terça-feira, né, que já é terça-feira, a gente vai ter que discutir sobre a partição especificamente na rol, tá? Bom, tem alguns pontos que eu vou entrar em detalhes, mas aqui eu quero mostrar a funcionalidade, tá? Então aqui, opa, deixa eu voltar para cá. Aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu começo com um dicionário, onde eu armazeno os meus arquivos e os meus sistemas origens. Eu estou usando essa biblioteca aqui do Python chamada Boto3, que é para eu ler ali um bucket S3, tá? Ele está lendo, está com permissão, tudo bonitinho. Esse dicionário aqui, o ideal é que a gente grave
ou no arquivo txt mesmo, no bloco de notas da vida, e abre esse bloco de notas e interage aqui na nossa função lambda, ou guarde num DynamoDB ou alguma coisa do tipo, mas aqui esse dicionário de arquivos e sistemas tem que estar em algum lugar. Se ficar na minha função lambda vai ficar muito grande, vai ficar poluído, tá? Mas enfim, aqui basicamente eu estou pegando o meu bucket, origem. Aqui eu estou pegando o arquivo do bucket origem, tá? Ou os arquivos, né? Aqui no caso, são os arquivos. Aí beleza, estou só imprimindo esses caras aqui, eu vou tirar. Aqui nesse key, o que acontece? Ele pega o meu penúltimo diretório, ou seja, ele pega, deixa eu voltar aqui, ele vai pegar outbound barra o arquivo, tá? Então aqui ele vai pegar as duas coisas, o último diretório menos o nome do bucket, né? Que aqui ele vai pegar o nome do bucket, então ele vai pegar o último diretório barra o nome do arquivo e eu dou um split aqui, né? Para ele separar uma coisa da outra, né? No caso o outbound e o nome do arquivo. E aqui eu crio um array, né, por causa desse split que eu dei aqui. E aí eu pego sempre a última posição desse array, que é o próprio arquivo, tá? Bom, e aí basicamente aqui eu verifico se o arquivo existe no dicionário, né? Então, se o arquivo existe, no caso dataset, ele é do sistema V2, né? Então eu verifico, esse arquivo existe no V2? Na verdade, eu verifico se o dataset, se a chave dataset existe no dicionário. É isso, tá? Aí eu verifico se ela existe aqui, né? Aí sim, eu pego o conteúdo desse dicionário, né? Que é o sistema origem, né? Então aqui esse dicionário, qual que é? Pela chave, né? Qual que é o valor? V2, né? Então aqui eu pego o sistema origem e eu uso isso para construir o path destino. Então eu pego o rol, o nome do sistema origem, que é o que eu peguei aqui, né, que eu vi que ele existe na chave, o nome do arquivo, né, que eu já tinha pego lá em cima quando eu dei o split, e barra o nome do arquivo em si, barra o próprio arquivo, né, então eu acabo criando esta estrutura de diretórios aqui. Né? Então, HAL já existe, nome do sistema origem V2 e aqui o dataset. Tá? Então, aqui o dataset. Bom, então basicamente é isso. Eu insiro esse arquivo nesse path novo, que não existe, mesmo que o path não exista, ele cria sozinho esse path. E aí ele vai deletar o arquivo do diretório outbound, que é o diretório que eu recebo os arquivos ali do mainframe, tá? Então, depois que você termina de criar a sua função lambda, né, você vem aqui, ele tem um editorzinho próprio ali na AWS, né, você vem aqui, dá um salvar, vem aqui, dá um implantar, tá? E aí, como ele está associado a uma trigger aqui, qual que é a trigger, né? É o que eu falei no começo, é o S3, então tudo que cai nesse bucket aqui, neste diretório outbound, ele vai começar a disparar a cadeia ali, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui, ó, eu vou atualizar a página aqui só para ver se tem alguma coisa, ó. O outbound está vazio, tá? O meu HAL está vazio também. E aí eu vou vir aqui, no meu entrada CSV e vou copiar, tá? Eu poderia mover, também dá na mesma, para um outro bucket, que é aquele lá que eu fiz. Então, bucket move, vou jogar para o outbound, que é o diretório que a gente está interagindo, e vou mandar copiar. Pronto, copiou. Vamos ver aqui no CloudWatch. Opa, já tem aqui, tá? No meu CloudWatch eu tenho um log. Então, ó, lá no key ele pegou o meu subdiretório dentro da raiz, né, do meu bucket e o arquivo que está lá dentro.
Se tivesse mais de um arquivo, ele ia pegar também. Aí no caso, aqui ele leu, né, o arquivo, o conteúdo do arquivo, né, um CSV, né? Aqui eu exibi o content type, né, que é um txt CSV. E basicamente é isso, são os prints que eu dei aqui. Agora vamos ver aqui no S3 o que aconteceu. Deixa eu voltar um diretório. Deixa eu voltar para o S3. Então aqui ó, no meu bucket move, ó, o outbound está vazio, porque eu apago no final, né? E aí no haul agora tem um diretório chamado V2, né? O V2 ele é o que? É o que estava dentro da minha função lambda, né? O nome do meu sistema origem. E aí no caso tem um outro diretório que é o nome do arquivo, né? Que eu recebi, né? O próprio, né? Eu verifiquei, é o dataset CSV, né? Eu verifico se o arquivo existe no meu dicionário. Se existir, né? Aí ele cria essa estrutura de diretórios aqui, né? Então eu entro lá e pronto, meu arquivo CSV está aqui dentro, tá? Então basicamente é isso, tá pessoal? A função lambda está funcionando, tem essa estrutura de diretórios aqui. E aí agora a gente precisa se concentrar no IAMAR, né? Para poder fazer o ETL, os ETLs, né? Basicamente é isso. Amanhã a gente conversa. Um abraço, falou, boa noite, tchau.